Bem, para introduzir o trabalho sobre banalidade do mal, nada melhor do que a gente pegar esse conceito e levá-lo para a prática. Na prática, é quando o indivíduo é influenciado ou influencia alguém a fazer algo. Muitas vezes, essa influência pode vir de autoridade ou de uma grande parcela da população que diz que aquilo é certo e que tem que ser defendido. Então, por meio dessas coisas, acaba se tornando preocupante, justamente porque acaba levando a casos extremos. Casos extremos como tirar a própria vida por acreditar que aquilo seja melhor, ou tirar a vida de outras pessoas para que aquela ideia que essa pessoa que acha que aquilo é certo continue sendo difundida. Então, o que acontece é literalmente o mal se tornando banal, algo natural. Nosso grupo é a gente ser ateu a não entrevistar os professores, mas sim pegar toda a carga de estudo que a gente aprendeu, toda a bagagem que a gente aprendeu desde o ensino fundamental até o ensino médio principalmente, e juntar tudo isso e fazer um paralelo. Então a gente pegou as matérias de filosofia, sociologia, história e geografia e tentou fazer um paralelo com tudo isso. Em sociologia a gente aprendeu sobre indústria cultural. E aí você me pergunta, o que tem a ver indústria cultural com banalidade do mal? Eu sei que o conceito em si não tem nada a ver, mas se a gente for pegar a raiz, de fato, a gente pode encontrar uma similaridade. A indústria cultural, definida por Marx, Horkheimer e Adorno, a gente aprendeu que a indústria é quando a indústria ela influencia grande parcela da população a fazer algo, a comprar algo. Então, por meio do cinema, por meio das séries, por meio de livros, às vezes a gente acaba sendo influenciado a comprar algo que não vai ser importante ou não vai ser fundamental para a nossa sobrevivência. Mas mesmo assim a gente vai lá e compra justamente porque a gente foi influenciado por essa indústria, a indústria cultural. E se a gente for pegar, por exemplo, sobre de fato, um exemplo claro de banalidade do mal que aconteceu em toda a história, se a gente pegar, por exemplo, no livro de História e Geografia, a gente sabe que durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista foi uma grande influência para isso, para esse conceito de banalidade do mal. Justamente porque eles acreditavam que eles eram os arianos, uma raça superior às outras, e que por isso essa raça tinha que sobreviver, porque ela era a raça perfeita. E por essa raça ser perfeita, eles tinham o poder e o direito de matar as outras raças que para eles eram inferiores. Então, a gente pegando esse paralelo sobre indústria cultural e banalidade do mal, aparentemente não tem nada a ver. Mas se a gente for pegar pela raiz em si, a gente pode notar uma similaridade. Justamente porque, por um lado, a banalidade do mal é vista como algo que as pessoas estão sendo influenciadas sem antes refletirem, sem antes ver se, por exemplo, os alemães tivessem refletido por que a gente está fazendo isso, se realmente aquilo é o melhor, se aquilo realmente faz sentido, talvez muitos não tivessem sido influenciados por Hitler. Da mesma maneira, se a gente for refletir sobre o que a gente compra hoje em dia, sobre as blusas de marca, sobre os celulares, sobre as coisas que a gente compra hoje em dia, que envolvem marca, muitas vezes a gente vai ver que não é fundamental para a nossa vida. Então, de fato, essa questão de ser influenciado no âmbito geral é uma ideologia, a mesma ideologia defendida por Marx. Então, a gente pode associar tudo isso, toda essa questão da banalidade do mal, por meio desses conceitos que a gente encontra tanto em sociologia, quanto em filosofia, quanto em história, quanto em geografia, e aí fica mais fácil o entendimento porque a gente vai levar esse conceito de banalidade do mal na prática. No filme de Hannah Arendt, ela acompanha o julgamento do criminoso de guerra Adolf Eichmann, um dos principais idealizadores da solução final. Plano esse que tem como objetivo trucidar e eliminar o povo judeu-alemão, mas não só na Alemanha, mas também em toda a Europa. 12 anos antes, ela escreveu o livro A Origem do Totalitarismo, onde ela aborda a origem do totalitarismo alemão, o nazismo, e do totalitarismo soviético de Stalin. Nisso, ela chegou à conclusão que o mal ele necessariamente precisa de uma pessoa para ser propagado. E nisso, ela intitulou como mal radical, ou seja, o mal ele precisa ser exposto por uma pessoa, para assim gerar outras ramificações. Nisso, ela encontrou tanto em Hitler como em Stalin o mal radical. Já voltando para Adolf Eichmann, ela percebeu que o mesmo era desprovido de intelecto, diferentemente do que ela pensara. Antes de obter contato visual com o mesmo, ela pensava que Adolf Eichmann era detentor de uma personalidade vil e maligna. No entanto, ao contato com o mesmo, ela percebeu que era uma pessoa simples e comum como qualquer outra, e na verdade até mesmo desprovida de intelecto. Ela percebeu que ele também tinha necessidade de aceitação, ou seja, percebeu que os seus atos foram feitos apenas para ser aceito por um determinado grupo,
Ou seja, ele não teve ciência do que fez, de seus atos, ou de quem ele matou. Isso pode ser exposto no seu próprio julgamento. Nisso, ela produziu uma das ramificações do mal radical, o mal banal, ou seja, quando um indivíduo não tem ciência daquilo que ele faz, mas apenas faz. Ou seja, ela viu em Adolf Eichmann o mal banal. Ele fez todos os seus atos, como por exemplo em Auschwitz e outros campos de concentração, que ele o mesmo comandou, mas não pôde ser capaz de repensar sobre o mal que ele fazia para os outros. Nisso, ela formulou que um determinado indivíduo é incapaz de se enxergar como uma engrenagem que viabiliza o mal maior. Ou seja, ele não foi capaz de repensar. Fazendo adendos, podemos perceber isso de uma forma de certa explícita no mundo das artes, como por exemplo no jogo Call of Duty Modern Warfare 2019, onde soldados russos ateiam armas químicas em cidades do Oriente Médio, matando milhares de civis, mas não são capazes de repensar sobre aquilo que fazem ou por que fazem, mas apenas fazem. Outro exemplo é, por exemplo, na série Peaky Blinders, onde o personagem Arthur Shelby mata e ataca outras pessoas, mas também não é capaz de repensar sobre aquilo, ou até mesmo tentar entender por que ele faz isso, mas apenas faz. Ele também é incapaz de perceber que é manipulado pelo seu próprio irmão, assim como o povo da Alemanha era manipulado por Hitler. E por fim, fazendo adendo, podemos encontrar isso também no mundo dos animes, como por exemplo no anime Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan, onde o personagem Riley, anos antes, foi um dos principais colaboradores para uma chacina em uma das cidades do anime. Anos mais tarde, ele se encontra nessa posição de vítima, e após se encontrar como vítima, ele é capaz de repensar sobre aquilo que ele fez para o próximo.